Bom, olá pessoal. Eu vou agora resolver a primeira prova da disciplina de máquinas elétricas para automação desse semestre, tá? Então foram 5 questões, 3 questões, relacionadas a transformadores, as 3 primeiras questões, e 2 questões associadas a motores de corrente contínua, tá? Então a primeira questão, foi uma questão que foi adaptada do ENAD de 2019, em engenharia elétrica. Eu vou ler aqui para vocês. Então, foi utilizado um banco de 3 transformadores monofásicos idênticos para substituir um transformador trifásico em uma instalação. Porém, os dados de placa desses transformadores foram parcialmente perdidos e não há informações sobre impedância de curto-circuito, tá? A gente não falou especificamente desse nome, impedância de curto-circuito, mas acho que vai ficar claro posteriormente na apresentação, na resolução do que se trata. Como essa informação é importante para a determinação da corrente máxima de curto-circuito da instalação, o engenheiro responsável por ela decidiu efetuar o ensaio de curto-circuito. Então, esse ensaio a gente já conhece, a frequência industrial de 60 Hz em um dos transformadores monofásicos que compõem o banco. Os valores medidos nesse ensaio, tendo por referência o lado da fonte, o lado onde foi realizado o ensaio, são dados a seguir. Esses dados eram diferentes para cada participante, então não quer dizer que esses dados sejam exatamente os mesmos que vocês tiveram, então podem ter respostas diferentes, mas a metodologia é a mesma. Então, considerando-se essa situação e os dados apresentados, qual é o valor em ohms da impedância de curto-circuito transformador monofásico vista pelo lado da fonte, vista pelo lado onde foi realizado o ensaio. Então, aqui tem as opções, e essas respostas estavam escritas no formato retangular, onde a parte real é a resistência dessa impedância de curto-circuito e a parte imaginária é a reatância dessa impedância de curto-circuito. Então, para começar a resolver essa questão, eu vou inicialmente desenhar aqui o circuito equivalente de um transformador monofásico. Então, aqui nós temos um ramo paralelo, que eu chamei de ramo de magnetização, onde aqui tem a resistência RC, que modela as perdas no núcleo, a reatância XM, que modela a corrente necessária para gerar o campo magnético, e a impedância equivalente série, que modela as perdas no cobre, vou chamar de resistência equivalente, e a reatância equivalente aqui, que modela o fluxo disperso. Tá? E aqui foi falado da questão do ensaio de curto-circuito. Então, o que é feito? É realizado um curto-circuito aqui no lado, na saída do transformador, e se mede a tensão, a corrente e a potência ativa nesse curto-circuito. O que acontece? Essa impedância desse ramo de magnetização, que está em paralela com o circuito, idealmente ela é um valor muito grande, um valor que tenderia ao infinito, no caso de um transformador ideal. E essa impedância que está em série no transformador, nesse modelo transformador, idealmente tende a zero, tem um valor muito pequeno. Então, quando a gente coloca o transformador em curto-circuito, nós temos esse ramo série que fica em paralelo com esse ramo de magnetização. E como nós temos uma impedância que é muito menor, essa impedância série é muito menor do que essas impedâncias, ao realizar esse ensaio de curto-circuito, a corrente, praticamente não vem corrente para esse ramo paralelo. Ou seja, nós podemos desprezar esse ramo de magnetização. Então, quando a gente fala de impedância de curto-circuito, nada mais é do que essa impedância série equivalente. Então, o que nós temos é, a partir do ensaio de curto-circuito, encontrar os parâmetros dessa resistência equivalente e dessa reatância equivalente, reatância de dispersão equivalente, que nós fizemos isso em aula, tá? Para os dados do exercício que eu estou fazendo aqui para vocês, a potência ativa medida no ensaio de curto-circuito com um watímetro foi informado, no meu caso, 340 watts. A tensão imposta nesse ensaio de curto-circuito foi de 70 volts. E a corrente de curto-circuito apresentada nesse ensaio foi
10 amperes. Então, esses foram os dados nesse exercício que eu estou fazendo para vocês. Então, nós temos uma fórmula que foi apresentada em aula, né, que você já conhece, a potência de curto-circuito é igual à resistência, o único elemento que dissipa potência, nesse caso, é a resistência equivalente, vezes a corrente do curto ao quadrado. Então, se nós isolarmos aqui a resistência, nós temos que é a potência do curto dividido pela corrente medida no ensaio ao quadrado. Então, esses dois valores já foram diretamente informados. Então, a resistência aqui é 340 por 10 ao quadrado. Então, a resistência equivalente aqui, nesse exercício, vale 3,4 ohms, que é a resistência vista do lado onde foi feito o ensaio, que é o que está pedindo nesse exercício. Já a reatância equivalente, ela pode ser calculada a partir de uma fórmula similar, mas considerando a potência reativa. Então, a reatância equivalente é dada pela a potência reativa no curto, dividido pela corrente do curto ao quadrado. Só que nós temos que calcular essa potência reativa de curto-circuito uma vez que ela não foi informada. Vejam, nós podemos calcular aqui a potência aparente no curto, que é a multiplicação da tensão e a corrente, e a partir do triângulo das potências, calcular a potência reativa. Então, vamos lá. A potência aparente no curto-circuito, nesse caso aqui, a multiplicação da tensão do curto vezes a corrente de curto, 70 vezes 10, aqui então dá 700 volt-ampere. A potência reativa do curto é a potência aparente de curto ao quadrado menos a potência ativa de curto ao quadrado, triângulo das potências. Isso dá, então, 700 ao quadrado menos 340 ao quadrado. Isso dá uma potência reativa de curto-circuito de 612 volt-ampere reativo para os dados que eu estou utilizando. Então, agora, usando isso, a reatância de dispersão equivalente vai dar 612, que foi o valor calculado, dividido pela corrente de curto ao quadrado, 10 ao quadrado, dá 100. Então, reatância de dispersão equivalente 6,12 ohms. Então, de posse dessas duas informações, da resistência equivalente e da reatância de dispersão equivalente, nós temos que a impedância equivalente, ou a impedância de curto-circuito, nada mais é do que a resistência equivalente mais J vezes a reatância de dispersão equivalente. Então, isso dá, nesse exercício, 3,4 ohms mais J 6,12. Então, essa é a resposta desse exercício. Então, aqui nós temos a resposta, 3,4 mais J 6,12 ohms. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela trata agora de um transformador que está sendo analisado com um dos lados em aberto, ou seja, vazio. Então, nós temos um transformador monofásico de 10 kVA. Aqui, alguns dados não são os mesmos para todos vocês, são dados diferentes, são dados variáveis. Então, aqui no exercício que eu tenho, na prova que eu tenho, é um transformador monofásico de 10 kVA, uma relação de 2.400 para 200 volts, frequência 60 Hz, consome 180 watts, com fator de potência 0,1, quando 140 volts são aplicados ao lado de baixa tensão, com o lado de alta em aberto. Despreza a saturação, ou seja, considere a operação na região linear, é um transformador, então, operando de forma linear, obedece à lei de Ohm, e calcule a corrente que circula no lado de alta, quando agora 2.400 volts são aplicados no lado de alta, com o lado de baixa tensão em aberto. Então, esse exercício tem mais de uma forma de realizar o mesmo,
eu vou resolver de uma forma que a maioria de vocês realizou na prova, então eu vou utilizar essa mesma metodologia primeiramente. Então, para resolver essa segunda questão, eu também vou desenhar o circuito equivalente do transformador, similar ao que a gente fez na primeira questão. Então, aqui, de novo, tem o ramo de magnetização em paralelo e tem a impedância série aqui. Então, aqui nós temos o RC, aqui nós temos o JXM, resistência equivalente, e a reatância de dispersão equivalente. Nesse caso, o que há de diferente? Agora, nós temos um dos lados do transformador, a saída do transformador está em aberto, ou seja, está vazio. Se o transformador, a saída está em aberto, não irá circular nenhuma corrente pela a impedância série desse circuito equivalente, ou seja, nós podemos desprezar os efeitos dessa impedância série. Então, no ensaio curto-circuito do primeiro exercício, a gente não considerou, a gente pode desprezar a impedância paralelo, e agora no ensaio em aberto, na operação em aberto, nós podemos desprezar a impedância série. Então, uma das formas de resolver esse exercício é, a partir dos dados que forem informados, calcular o valor dessa resistência, calcular o valor dessa reatância. E essa resistência, essa reatância, elas são valores constantes, com a operação ideal do transformador, operação linear, são valores constantes, são valores que não variam. Então, uma vez que a gente tenha um modelo do transformador, nós podemos encontrar, por exemplo, a corrente que circula pelo transformador para qualquer valor de tensão. E é isso que nós vamos fazer, tá? Então, aqui nós temos os dados do exercício que eu estou fazendo para vocês, que variam de acordo com o aluno. A potência a vazio no meu exercício aqui, ela vale 180 watts. A potência a vazio, ela vale 180 watts. O fator de potência nessa condição, ou seja, a vazio, vale 0,1. E a tensão a vazio, nesse caso, foi aplicada no lado de baixa tensão, vale 140 volts. Vejam que, se eu usasse uma tensão equivalente, né, para o lado de alta, no lado de alta eu iria aplicar uma tensão maior, né, referente, aplicando a relação de transformação, se eu utilizasse uma tensão equivalente no lado de alta, seria uma tensão maior, multiplicada pela relação de transformação, mas a potência a vazio e o fator de potência não interessa qual é o lado que vocês estão realizando o ensaio, mas se vocês usarem tensões equivalentes, a mesma tensão do primário refletida para o secundário, a potência ativa e o fator de potência seriam os mesmos, o que muda só é a tensão aplicada. Como nesse primeiro momento nós estamos usando os dados no ensaio do lado de baixa, o valor da resistência e o valor da reatância que eu vou encontrar aqui estão referidos ao lado de baixa no primeiro momento. Então, nós temos já equações prontas nos slides que vocês poderiam ter utilizados para calcular a resistência RC e a reatância de magnetização. Então, a resistência RC, que modela as perdas no núcleo, pode ser encontrada pela tensão do ensaio a vazio ao quadrado, dividido pela potência medida aí nesse ensaio a vazio. Então, nós temos que a tensão é 140 ao quadrado, dividido por 180. Então, isso dá uma resistência de 108,89 ohms. Nesse caso, como o ensaio foi feito no lado de baixa, então essa resistência refere-se ao modelo do lado de baixa. Reatância de magnetização. É muito similar ao que nós fizemos para o primeiro exercício. Agora, nós podemos usar uma equação similar, tensão a vazio ao quadrado, dividido agora pela potência reativa a vazio. Só que nós não temos essa potência reativa a vazio. Nós podemos encontrar a potência aparente a vazio e depois, pelo triângulo das potências, encontrar a potência reativa. Como que nós encontramos a potência aparente a vazio? Foi informado o fator de potência e a potência ativa. Então, nós tendo a potência ativa e o fator de potência, nós podemos encontrar a potência aparente com essa equação.
Então, aqui, potência vazio 180 dividido por 0,1 dá 1.800 volt-ampere. E a potência reativa, triângulo das potências, é a potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado, claro, na situação a vazio. Então, isso dá aqui 1.800 ao quadrado menos 180 ao quadrado, ou seja, é essencialmente potência reativa, dá um valor muito próximo de 1.800, o valor que eu tenho aqui, 1.791 volt-ampere reativo. Então, agora, encontrando essa potência reativa, nós podemos encontrar a reatância de magnetização, 140 ao quadrado, dividido por 1.791. Isso dá uma reatância de magnetização de 10,94 ohms. De novo, essa reatância aqui referida ao lado de baixa tensão. Então, nós já encontramos um modelo aqui com a resistência do núcleo e a reatância de magnetização, mas esse modelo referido ao lado de baixa. O exercício, ele pede o seguinte, ele pede para encontrar a corrente que circula pelo transformador quando é aplicada agora uma tensão no lado de alta com o lado de baixa em aberto. Então, nós temos que encontrar o modelo no lado de alta para encontrar a corrente no lado de alta. Ou nós poderíamos encontrar a corrente nesse lado de baixa e depois referir para o lado de alta. Então, eu prefiro aqui fazer o seguinte, vamos encontrar a resistência para o lado de alta. Então, o que nós temos? A impedância do lado de baixa tensão, 108,89, vezes, agora, vamos analisar as tensões. A tensão nominal do lado de alta no meu exercício é 2.400, no lado de baixa é 200, e essa relação aqui é quadrática. Então, a resistência do núcleo no lado de alta, resolvendo essa equação, dá 15,68 kΩ. De forma similar para a reatância de magnetização, nós temos aqui, do lado de alta, nós temos aqui a impedância do lado de baixo, 10,94, multiplicado por essas relações de tensões quadráticas, 2.400 do lado de alta, 200 do lado de baixa, isso é quadrado. Então, nós temos aqui uma reatância de magnetização do lado de alta para esse exercício de 1,58 kΩ. Então, agora nós temos o modelo também do lado de alta. Podemos encontrar agora a corrente da seguinte forma. Eu quero saber a corrente de entrada do transformador, ele operando a vazio, no lado de alta, aplicando agora uma tensão na entrada, V1, de 2.400 volts. Como eu tenho dois elementos em paralelo aqui, eu tenho essa corrente aqui, ó, vai circular essa corrente, aqui nós não temos corrente nessa parte do circuito, então eu vou ter uma corrente circulando na resistência e uma corrente que passa pela reatância. Então vocês poderiam encontrar aqui o equivalente paralelo, eu vou fazer de outra forma. Então eu tenho uma corrente na resistência, que é V1 sobre a resistência, no lado de alta, que nós calculamos, mais uma parcela na reatância, que é o J, tem que não se esqueçam desse J, JXM também do lado de alta. Então, aqui, resolvendo, eu tenho 2.400 sobre 15,68K mais 2.400, J, 1,58K. Resolvendo essa equação, encontrei aqui 1,53 com um ângulo de menos 84 graus amperes. Eu, nas respostas, só dei aqui o módulo, então a resposta nesse caso é 1,53 amperes, tá? Eu vou resolver de uma outra forma, só para vocês também verificar que há outras formas de resolver. Então, nesse caso, por exemplo, se eu pegar os dados do ensaio aqui, ó, foi dado a potência vazio, o fator de potência vazio, quando aplicada essa tensão de 140 volts no primário. Então, isso aqui, se eu analisar essas informações, eu poderia encontrar a corrente a vazio.
para esse ensaio seria o quê? Seria a potência a vazio dividido pela tensão a vazio e pelo fator de potência. Então, aqui, o que nós teríamos? 180 dividido por 140 dividido por 0,1. Isso daria uma corrente aqui, ó, de 18, não, de 12,86 amperes. Mas essa corrente seria a corrente no lado de baixa, isso aqui seria uma corrente no lado de baixa, e com uma tensão de 140 volts aplicado no lado de baixa. Não é o que eu estou pedindo, eu estou pedindo a corrente no lado de alta, quanto 2.400 volts fosse aplicado no lado de alta. O que eu poderia fazer? Eu poderia referir essa corrente para o lado de alta. Primeira coisa, corrente do lado de alta. Se eu fosse aplicar uma tensão no lado de alta, né, ou referir para o lado de alta, eu teria aqui 12,86. O lado de alta tem corrente mais baixa, então é vezes 200 dividido por 2.400. Então, aqui, eu teria 12,86 vezes 200 dividido por 2.400. Isso daria uma corrente de 1,07 amperes. Mas vejam só, 140 volts no lado de baixa é equivalente a que tensão no lado de alta? 140 vezes 2.400 dividido por 200. Isso dá uma tensão, se eu analisar, 140 vezes 2.400 dividido por 200. Daria uma tensão de 1.680 volts. 1.680 volts. E não é essa tensão que eu queria que fosse aplicada no secundário, no exercício. A tensão que eu gostaria era 2.400. Então, para encontrar a resposta final, como nós temos a mesma impedância, se eu aumentar a tensão de 1.680 para 2.400, a corrente iria aumentar de forma proporcional. Então, aqui, se eu fizesse simplesmente o seguinte, ó, pegasse a corrente a vazio no lado de AT, vou chamar de linha para o ponto nominal, seria aquele 1,07 multiplicado por 2.400, que é a tensão que eu quero, dividido por 1.680. Então, 1,07 vezes 2.400 dividido por 1.680 daria aqui a mesma corrente de 1,53 amperes que foi calculada anteriormente. Então, poderia, se alguém quisesse, sem a necessidade de calcular as impedâncias, também encontrar a corrente, fazendo essa análise da corrente do ensaio a vazio nesse ponto de operação, passar essa corrente para o lado de alta, e além disso, teria que cuidar que foi pedida a corrente numa tensão mais alta. E quando a gente aumenta a tensão, proporcionalmente aumenta a corrente, porque segue a lei de Ohm. Então, essas são duas formas distintas de resolver esse segundo exercício, mas sendo que praticamente todo mundo utilizou essa primeira forma de encontrando os parâmetros do circuito equivalente. Então, aqui a resposta desse exercício é 1,53 amperes. O terceiro exercício, como eu já havia falado que iria cair esse tipo de exercício na prova, trata de transformadores trifásicos. Então, vou ler aqui a terceira questão. Considere 3 transformadores monofásicos idênticos, nesse caso aqui, com 340 espiras em cada enrolamento do lado de baixo. Então, o número de espiras era variável também. Assumindo que a tensão de linha de saída é 13,8 kV, qual o número de espiras no lado de alta tensão, quando os primários são ligados em delta, a uma rede trifásica, nesse caso aqui de 220 volts, e os secundários estão ligados em Y. Então, é uma questão bastante simples, nós já conversamos sobre isso em aula, mas eu vou fazer novamente aqui. Então, para esse exercício, foi informado que o primário está conectado em delta, e que o secundário está conectado em Y. Também foi informado que o primário está conectado a uma rede de 220 volts
de linha, isso é a tensão de linha, e que o secundário fornece uma tensão de 13,8 kV. Além disso, foi dito que cada transformador monofásico que compõe esse banco trifásico tem 340 espiras no primário, e está se pedindo aqui qual é o número de espiras no secundário. Para resolver isso, nós temos que saber qual a tensão que existe em cada enrolamento monofásico, tá? Então vejam aqui que cada enrolamento monofásico na entrada está submetido à tensão de linha, que é 220 volts. Já no secundário, como ele está conectado em Y, a tensão de linha ela é dividida entre duas bobinas. Então aqui a gente sabe que a tensão que vai surgir nessa bobina no secundário é a tensão de fase, ou seja, 13,8 kV dividido por raiz de 3. Então, sabendo isso, essa era a única dificuldade do exercício, sabendo as tensões sobre as bobinas e sabendo o número de espiras no monofásico, a gente pode encontrar a bobina, o número de espiras do secundário. De que forma? Eu tenho aqui a relação de 220 para 13.800 sobre raiz de 3, ou seja, tensão do primário sobre a tensão do secundário, da bobina, ela é proporcional aos números de espiras. Então, 220 aqui está relacionada, aplicada numa bobina com 340 espiras, assim como 13.800 sobre raiz de 3 está aplicada numa bobina com NS espiras, que é o que a gente quer calcular. Então, isolando o NS, que é o número de espiras do secundário, nós temos que é 340 sobre 220 multiplicado por 13.800 dividido por raiz de 3. Resolvendo essa conta, nós chegamos aqui em 12.313 espiras. Então, essa é uma questão muito simples, vocês não poderiam demorar muito tempo. Nesse caso aqui, o número de espiras é 12.313. Então, aqui nós temos a resposta, 12.313 espiras. Então, essas eram as 3 questões relacionadas a transformadores monofásicos e trifásicos, e agora as 2 próximas questões estão relacionadas com motores em corrente contínua. A questão número 4 era relacionada a um motor shunt, ou seja, motor com enrolamento de campo em paralelo. Tá? Então, vou ler a questão aqui para vocês. Considere um motor shunt com enrolamentos compensadores, ou seja, desprezando qualquer reação da armadura, e com valores nominais da tensão de entrada e da corrente de entrada iguais a 240 volts e 60 amperes, respectivamente. Alguns desses dados eram variáveis, como, por exemplo, a corrente de entrada. A resistência da armadura é 0,4 ohms, a resistência do circuito de campo aqui fixa era 100 ohms, como mostrado nesse circuito equivalente. Então, a curva de magnetização, então eu falei sobre essa curva em um exercício também em aula. A curva de magnetização desse motor, que representa, ou que apresenta a relação entre a força contra a automotriz e a corrente de campo para uma velocidade de 1000 RPM, pode ser dada por essa equação aqui, ou seja, 600 vezes a corrente de campo sobre 1 mais a corrente de campo. Então, esse dado pode ser obtido experimentalmente e foi informado para vocês. Baseado nessas informações, qual a velocidade do motor para a corrente de entrada nominal e considerando que o resistor foi ajustado para um valor de 280 ohms. Então, vou apresentar a resolução agora para vocês. Pessoal, para resolver essa questão, a gente utiliza uma das equações básicas, que é a equação que relaciona a força contra a eletromotriz com a velocidade, que diz o seguinte, que a força contra a eletromotriz, ela é proporcional, ou ela depende da máquina, da constante K da máquina, do fluxo e da velocidade. O que nós queremos calcular aqui? A velocidade. Então, vou isolar a velocidade aqui. Velocidade vai ser igual a força contra a eletromotriz e o fluxo. Então, para nós encontrarmos a velocidade, nós precisamos encontrar a força contra a eletromotriz para o ponto de operação sob análise e o fluxo para o ponto de operação sob análise. Então, nós vamos começar encontrando aqui o valor dessa força contra a eletromotriz, tá? E num primeiro momento, pode ser uma fonte de erro, alguém pode vir e dizer, não, mas eu tenho uma equação que encontra a força contra a eletromotriz, que foi dada direta. Se nós analisarmos lá,
EC foi dada uma equação, que é a curva de magnetização, é 600 vezes IF, 1 mais IF. Só que, pessoal, primeiro tem que ver qual é a corrente de campo que está sendo utilizada aqui. Eu poderia botar a corrente de campo, calcular a corrente de campo através do reostato e encontrar essa força contramotriz. Entretanto, essa equação só é válida para a velocidade que foi informada, que é 1000 RPM. Então, num primeiro momento, nós não podemos utilizar essa equação para encontrar a força contramotriz, porque essa equação ela só é válida para 1000 RPM. E nós não sabemos qual é a velocidade, nós queremos encontrar a velocidade. Mas nós podemos encontrar a força contramotriz por outra equação, a partir do modelo do circuito da armadura, desse motor shunt, ou seja, a força contramotriz ela é igual à tensão aplicada menos a queda de tensão na resistência da armadura. Então, o que nós precisamos é só encontrar essa corrente da armadura aqui, porque já foi informada a tensão da armadura, vale 240 volts. Eu já tenho a resistência da armadura que vale 0,4 ohms do enunciado. Como que eu encontro a corrente da armadura? É a corrente de entrada, a gente chama de corrente L, menos a corrente de campo. E a corrente de campo nós podemos encontrar através da tensão da armadura dividido pela resistência do circuito de campo, que é a resistência, aquela de 100 ohms, o RF, mais a resistência do reostato. Então, aqui é 240 sobre 100, e no exercício que eu estou fazendo aqui, foi dito que vale 280 ohms. Então, a corrente de campo dá 240 sobre 380, para o meu exercício aqui deu uma corrente de campo de 0,63 amperes. Então, corrente A é a corrente de entrada, que no exercício que estou fazendo vale 60 amperes, menos a corrente de campo, que é 0,63, isso dá uma corrente da armadura de 59,37 amperes. Então, agora, aqui eu tenho que a força contra eletromotriz para a corrente de entrada nominal vale 240 menos 59,37 vezes 0,4 ohms, que é a resistência da armadura. Isso dá uma força contra eletromotriz para a corrente de entrada nominal de 216,25 volts. Então, vejam que aqui nós já encontramos a força contra eletromotriz para a corrente de entrada nominal. O que falta agora? Falta nós encontrarmos essa constante aqui, K-fluxo. E aqui é importante nós lembrarmos o seguinte: nós estamos tratando do motor shunt. Então, se nós não variarmos a corrente de campo, se nós tivermos uma corrente de campo constante, a constante K-fluxo também não mudará de valor. E como que nós podemos encontrar essa constante K-fluxo? Lembre que eu falei em aula que nós precisamos ter um ponto de operação onde a gente tenha informado o valor da velocidade e a gente possa calcular a força contra a automotriz. Nós sabendo, num ponto qualquer de operação, a velocidade e a força contra a eletromotriz, a gente pode encontrar o constante K-fluxo. E nós temos isso aqui no exercício. Foi informado uma velocidade de 1000 RPM. Com essa velocidade, e nós substituindo o valor da corrente de campo que nós já temos nessa equação, nós daí podemos encontrar a força contra a eletromotriz para esse ponto de operação. A gente vai encontrar a constante K-fluxo, que vai ser constante, porque o motor é shunt, a corrente de campo não está variando, e com isso a gente vai manter essa constante fixa, não vai variar esse valor. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar, a partir dessa equação aqui de cima, a força contra a eletromotriz. Para aquele ponto de operação que eu vou chamar de linha, né? Que vai ser 600 vezes 0,63 dividido por 1 mais 0,63. Resolvendo essa equação, eu chego numa tensão, uma força contra a eletromotriz
de 231,9 volts, isso considerando nessa velocidade, chamada de linha aqui, de 1000 RPM. De 1000 RPM. Então vejam que agora, a partir desse par, velocidade, força contra eletromotriz, e usando essa equação aqui, ó, K fluxo vezes N, nós podemos encontrar o K fluxo. O K fluxo vai ser o quê? 231,9 volts sobre 1000 RPM. Então agora nós temos a força contra a eletromotriz, temos o fluxo que se mantém constante, nós podemos agora encontrar a velocidade. A velocidade, ela é a força contra a eletromotriz dividido pelo K-fluxo. Então, o que nós temos? 216,25 dividido pelo K-fluxo, ou seja, vezes 1000, dividido por 231,9. Resolvendo isso, o resultado que dá é aproximadamente 931 RPM, que é a resposta desse exercício. Então, aqui estão as opções, resposta 931 RPM. A quinta e a última questão diz respeito agora ao motor série. Tá? Então, nós fizemos a quarta questão do motor shunt, agora nós temos o motor série. Então, o motor série de 250 volts, essa é a tensão aplicada na entrada do motor, tensão da armadura. 25 HP, tensão, potência mecânica nominal de placa. Solicita uma corrente de armadura de 85 amperes, de novo, nem todos os dados são constantes, alguns são variáveis, né, para cada aluno, com torque de carga e velocidades nominais de 314 Nm e 600 RPM, respectivamente. Foi informado aqui que a resistência do circuito da armadura é 0,12 ohms e a resistência do enrolamento do campo série é 0,09 ohms. Está se pedindo para calcular a velocidade do motor para outra demanda de carga, ou seja, quando o torque no eixo é reduzido para 20 Nm, ou seja, eu reduzi o torque, reduzi a carga no eixo e quero saber o que acontece com a velocidade, tá? Então, vamos resolver aqui essa última questão. Então, vejam, nesse caso aqui, eu tinha um torque nominal, que era submetido ao motor, nesse caso aqui de 314 Nm. Para esse torque aqui, a velocidade era 600 RPM, só que agora o torque foi reduzido, foi para um torque linha de 20 Nm, e agora quer se calcular qual é essa nova velocidade. E aqui a principal questão é que agora, para o motor série, o fluxo, ele depende da corrente na armadura. Ele é proporcional à corrente da armadura. Se a corrente da armadura varia, o fluxo varia. Então, esse cuidado deve-se ter. Então, vejam que não foi dito qual é o valor da nova corrente da carga. A carga foi definida a partir do torque. Mas nós sabemos, nós precisamos encontrar essa nova corrente da armadura. A corrente nominal aqui era 85 amperes, a corrente nominal foi informada 85 amperes, mas eu não sei qual é essa corrente da armadura linha, é necessário essa corrente. Mas eu sei que o torque no motor série, ou torque no motor CC, é K fluxo vezes corrente da armadura. Só que agora o fluxo varia de acordo com a corrente da armadura. Então, o torque eu posso escrever como um K alfa IA ao quadrado. Então, vejam que há uma relação quadrática, a gente conversou isso em aula, entre o torque produzido no motor CC e a corrente da armadura. Então, nós podemos encontrar a corrente da armadura a partir da corrente anterior, mas essas correntes não são proporcionais ao torque. Existe uma relação quadrática. Então, nós podemos aqui, ó, nós temos que o torque agora vai ser
o torque linha sobre o torque nominal, mas aqui tem que ser essa raiz. Por quê? Porque o torque ele é proporcional ao quadrado da corrente, tá? Então, vejam, se a corrente agora, se o torque reduz de 314 para 20 Nm, a corrente não vai reduzir de forma proporcional. Tem que aqui ter essa raiz no meio, porque a relação entre corrente e torque ela é quadrática, tá ok? Então, nós temos aqui que a corrente vale 85 amperes, o nominal, reduziu o torque de 314 para 20 Nm. Então, se nós calcularmos isso, dá uma corrente de 21,45 amperes. Ou seja, vejo que o torque, a corrente aqui, ó, o torque, vamos ver quantas vezes reduziu o torque. 314 dividido por 20, reduziu 15 vezes, 15,7 vezes. Então, 15,7 vezes raiz disso, né? 3,96 vezes, mais ou menos 4 vezes, que é o que está aparecendo aqui, ó. Então, enquanto o torque reduziu 16 vezes, a corrente só reduziu 4 vezes. Por quê? Porque é uma relação quadrática entre a corrente e o torque, tá? Então, essa é uma primeira questão. Vocês teriam que saber qual é o valor da nova corrente de carga. Feito isso, nós podemos calcular a velocidade de forma similar ao que nós fizemos para o motor shunt, mas só considerando agora que o fluxo varia com a corrente. Então, nós podemos, de novo, calcular a velocidade a partir dessa equação que a gente já conhece, que relaciona a força contra a eletromotriz com o fluxo e a velocidade. Então, nós podemos calcular a força contra a eletromotriz para o novo ponto de operação. Então, eu vou chamar de força contra a eletromotriz linha. É a tensão da armadura menos a corrente linha multiplicado pela soma da resistência da armadura e da resistência série, porque agora o campo está em série. Então, isso dá 250 menos 21,45. Aqui eu tenho 0,12 ohms da resistência da armadura e 0,09 da resistência série. Isso dá uma força contra a eletromotriz de 245,5 volts. Então, já achei a força contra a eletromotriz no novo ponto de operação. Mas nós precisamos encontrar o fluxo. Como que nós encontramos o fluxo? De novo, de forma similar, eu tenho que encontrar um ponto onde eu tenho a força contra a eletromotriz e a velocidade. Foi informado que a velocidade no ponto nominal de operação vale 600 RPM. Como nós temos a corrente no ponto nominal, nós podemos encontrar a força contra a eletromotriz no ponto nominal de operação e, com isso, encontrar o fluxo no ponto nominal de operação. Então, eu vou calcular agora lá o EC no ponto nominal. É o quê? 250 menos, a corrente nominal era 85 amperes, multiplicado por 0,21, que é a soma das resistências. Isso dá uma força contra a eletromotriz de 232,15 volts. E na situação nominal, a corrente valia, desculpa, a velocidade valia 600 RPM. Então, de posse dessas informações, no ponto nominal de operação, o fluxo vale 232,15 volts sobre 600 RPM. Esse é o fluxo no ponto nominal de operação. Esse fluxo se mantém constante no motor série? Não, ele varia, porque a corrente no motor série impacta no fluxo. Então, nós vamos ter aqui um K-fluxo, que eu vou chamar de K-fluxo linha. O que é o K-fluxo linha? É o fluxo no ponto nominal de operação, mas como a corrente reduziu de 85 para 21,45, o fluxo reduz na mesma proporção. Então, eu pego o fluxo nominal, multiplico pela corrente no novo ponto e divido pela corrente nominal de operação. Então, esse é o novo fluxo. Então, vejam só, nós temos agora a força contra a eletromotriz no ponto que nós queremos calcular a velocidade, nós temos o fluxo onde nós queremos calcular a velocidade, e com isso nós podemos calcular a velocidade. De que forma?
Pego a força contra eletromotriz, linha, é igual ao K fluxo linha, vezes a velocidade linha. Isolando a velocidade, vai ficar EC linha sobre K fluxo linha. Então vamos lá, o que é? O EC linha é 245,5 dividido pelo K fluxo linha. O que é o K fluxo linha? É o K fluxo, que está invertido agora, 600 sobre 232,15, e tem a relação das correntes. Então agora é invertido, porque o K fluxo está no denominador, fica 85 em cima, 21,45 embaixo. Então agora vejo que a velocidade ela vai aumentar por dois motivos. Primeiro, como a corrente é menor, eu tenho uma força contra eletromotriz mais alta, e além disso, como o fluxo é menor, eu tenho fluxo menor resulta em aumento de velocidade. Então aqui, se eu fizer essa conta, a velocidade linha resultou num valor de 2.514 RPM, que é a resposta desse exercício. Então aqui está a resposta 2.514 RPM. Então aqui todas as respostas que eu falei estão certas como nós fizemos em aula, tá? Bom, pessoal, eu acredito, aqui eu finalizo a revisão da prova. Como eu disse, 3 questões de transformador, 2 questões de motores. Acredito que não existia nenhuma questão fora do que nós fizemos em aula ou existia na lista, certo? Então, no meu ponto de vista, estava uma prova acessível. Quem tiver alguma dúvida em relação ao que eu apresentei e ao que vocês fizeram em aula, pode entrar em contato comigo posteriormente. Então, um abraço a todos. Até a próxima.